aproximada, digamos. A gente pode dizer que a impotência hoje, ela está aumentando, ou o que está aumentando é a notificação dos casos porque os homens estão perdendo vergonha de procurar o auxílio de especialistas? Eu acho que o fato de se debatermos mais em televisão, na imprensa, sobre o assunto disfunção erétil, isso, como você falou, né, realmente se notifica mais, se registram mais casos de disfunção erétil. E isso trouxe uma grande vantagem. Nós estamos melhorando a qualidade de vida, porque graças ao sintoma disfunção erétil, já que a disfunção erétil não é uma doença, é um sintoma como se fosse uma febre. O indivíduo apresentou esse sintoma, ele é um sinal de alerta para que ele busque saber se é emocional ou se é orgânico. Com isso, nós estamos preservando esse indivíduo a ter uma saúde melhor. Então, com certeza, com o passar dos anos, com a evolução da medicina, agora se fala tanto em proteção do endotélio, ou seja, proteção do interior das artérias, que é o que realmente interessa, para que não deposite aquelas placas de gordura. Então, esses aspectos fazem com que hoje a nossa medicina preventiva está sendo tão bem desenvolvida em todas as áreas, que eu acho que no futuro a disfunção erétil vai ficar menos frequente. E o indivíduo está ficando mais tolerante. Se ele falha uma vez, falha uma segunda vez, ele se tolera e diz, bom, eu tenho medo, é assim mesmo, isso pode acontecer comigo, acontecer com outra pessoa. Ele se tolera e, de repente, na próxima outra relação, possa ter uma atividade sexual já melhor. E ele mesmo aprendeu isso escutando entrevistas, lendo matérias sobre o assunto. Então está sendo muito rico esse aspecto de falar sobre o assunto, que com isso nós estamos melhorando a nossa saúde global. Há algum tempo eu li um artigo numa revista científica sobre a preocupação dos médicos norte-americanos com a disfunção erétil em pacientes jovens nos Estados Unidos. Estaria aumentando muito, principalmente por conta da má alimentação. Aqui no Brasil a gente tem algum paralelo? A gente pode caminhar nesse sentido? Existem relatos de pacientes mais jovens sendo acometidos com a disfunção erétil? Eu desconheço assim levantamento estatístico dizendo, olha, pacientes obesos já na juventude e tal e tal. Mas é uma situação óbvia, né? Assim, digamos, o paciente que tem um sobrepeso, quantidade de gordura a mais, fisicamente a atividade sexual é uma atividade física. Então fica mais comprometida. E também por motivos hormonais que estão associados muitas vezes. Então, todo paciente que tem uma obesidade deveria realmente procurar evitar, porque, obviamente, como eu falei, é uma comorbidade, a gente chama de fator de risco. Então, a obesidade é um fator de risco para desenvolver a disfunção erétil. Então, obviamente, quem tem um sobrepeso tem maior risco de desenvolver a disfunção erétil. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre disfunção erétil, vamos falar sobre os tratamentos. É só um instante, nós já voltamos com o segundo bloco do Olho Clínico. Este é o segundo bloco do programa Olho Clínico. Nosso tema é disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual masculina. Estou conversando com o médico Fernando Lorenzini. Ele é responsável pela área de andrologia do Serviço de Urologia do Hospital de Clínicas. Dr. Lorenzini, como é que se trata a disfunção erétil, a impotência sexual masculina? Bom, o tratamento, antes de mais nada, deve visar a causa, a remoção do fator de risco. Então, por exemplo, o paciente tem diabetes, está mal controlado? Vamos controlar o diabetes. Antes de entrar propriamente, deixa eu abrir uma outra pergunta. A pessoa que sofre com disfunção erétil, ela deve procurar em primeiro lugar um psicólogo ou um médico? O mais adequado é o médico urologista ou andrologista, que é uma ciência que estuda propriamente o homem, né? Porque o médico que vai fazer a investigação etiológica, o psicólogo já é mais uma etapa de tratamento das causas emocionais. Então, ele já recebe o paciente com o diagnóstico. Vai diagnosticar realmente. Exatamente. Cabe ao médico dizer, esse paciente tem ou não um aspecto psicológico que deve ser tratado. E o tratamento não é necessariamente sempre clínico.
Não. Muitas vezes necessita até cirurgia. Quer dizer, não que a gente queira cirurgia, é a última opção. Nos casos que a gente ainda pensa em colocar prótese de pênis, essas coisas, mas é a última solução. Quando a gente pensa em tratamento, na verdade, a gente quer remover a causa que está por trás. Né? Por exemplo, se for uma disfunção erétil que está relacionada a um diabetes mal controlado, o excesso de gordura, um tabagismo, alterações hormonais, então a gente vai corrigir os problemas que estão por trás desse sintoma. Como eu falei, disfunção erétil não é uma doença, é apenas um sintoma. Se na investigação não se evidenciar que há uma causa orgânica, um fator de risco orgânico, físico, como eu falei, diabetes, etc., a gente enfatiza tanto o diabetes porque é uma das causas principais, então a gente vai procurar tratar do ponto de vista emocional. Às vezes, os bloqueios emocionais necessitam mesmo uma abordagem do psicólogo, sessões, aí tem várias técnicas que o psicólogo pode utilizar para que o paciente readquira a segurança. E aí a grande oportunidade de se conhecer emocionalmente. Não quer dizer que vai ficar anos e anos de tratamento psicológico, mas pode ser necessário 5, 3, 1, 20 sessões. Enfim, ele vai sentir o momento que já está bem, está curado e aprendeu muita coisa. Do ponto de vista orgânico, a gente sempre enfatiza que remover causa é o mais importante. Quando a gente fala em tratamento, drogas via oral, como tem nas farmácias, os medicamentos super conhecidos, nós já estamos falando em tratamento que dá para dizer até o termo paliativo, que não estamos curando nada, nós estamos auxiliando na resolução do problema do paciente. Mas não é uma droga que você toma e você fica curado. Você sempre vai depender dela para que tenha o desempenho sexual adequado. Um exemplo, vamos falar bastante então sobre o diabetes. O paciente apresenta já uma evolução do diabetes há mais tempo, de forma que ele tem um grau comprometido da ereção. Então ele tem uma dificuldade, vamos supor essa situação, para ele manter a ereção. Então nesse momento, se o paciente usar uma dessas drogas via oral, essas drogas fazem com que mantenha uma substância dentro do corpo cavernoso, lá dentro do pênis, chamado GMP cíclico. Não precisamos saber desse nome, mas só para ter uma ideia. E essa substância faz com que mantenha as artérias por mais tempo dilatadas. Ou seja, mais tempo essas artérias estão levando mais sangue para o pênis, que é o que dá a ereção. Então, nessa situação, essas drogas fazem realmente o seu efeito apropriado, porque elas estão auxiliando. Mas você vai sempre precisar usar essa droga, porque você está precisando de um grau a mais, porque o diabetes já comprometeu. Não quer dizer que todo diabetes leva a disfunção erétil. Muito importante enfatizar isso. É só com o tempo, o diabetes mal controlado, etc. Então veja que nessa situação as drogas cumprem realmente um papel importante. E aí sempre se fala, mas e aquele paciente que usa para uma performance maior? Qual o problema?